Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. E você deixa a sua Bíblia aberta porque a gente vai usar. Lucas capítulo 2. Oh, esvaziou a igreja. Não é? Tem mais criança do que adulto já na igreja. Quando tá vendo? Porque eu tenho que explicar que a gente tem que precisar de gente para o ministério, né? Não apenas para o ministério. Lucas capítulo 2, a gente vai ler do versículo 8 ao versículo 20. Lucas capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam os pastores diziam aquilo que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Nós temos conversado, nós temos estudado o livro de Lucas, esse é o capítulo 2 ainda, e os dois primeiros capítulos de Lucas são fundamentais para a gente poder entender todo o resto do Evangelho. Porque os dois capítulos iniciais de Lucas, eles vão plantar, eles vão nos dar sementes que ele vai desenvolver ao redor ou no decorrer do seu Evangelho. Ele vai retomar temas que ele está apresentando aqui agora no decorrer do seu Evangelho. Então eles são fundamentais para que nós possamos entender o resto do Evangelho. É por isso que nós estamos provavelmente na quinta mensagem, no capítulo 2 ainda do livro de Lucas. E o centro de todo esses versículos que nós lemos, dessa passagem que nós lemos, o centro de tudo isso aqui são os versículos 10 e 11. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, você vai lá para o versículo 10 de novo comigo, que diz assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E aí você vê que no finalzinho do versículo, no finalzinho do versículo 9, quando eles veem o anjo, eles ficam aterrorizados. Mas o anjo então vem e lhes diz: não tenham medo, estou trazendo boas novas. Aí o que ele está fazendo aqui então? É basicamente isso. Ele está chegando, o anjo vem para esses pastores e ele fala: não tenham medo. Por quê? Por causa do Evangelho.
Então, a proposta aqui, o que Lucas está querendo fazer um contraste aqui, é com o medo e a grande alegria. Como que você sai do medo para ir para a grande alegria que está proposta aqui? Eu tenho uma mensagem, ou as boas novas de grande alegria. Qual grande alegria? Como eu chego a essa grande alegria? Por causa das boas novas. O que são as boas novas? O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Então, a proposta desse texto aqui que nós acabamos de ler, de todo o texto é: não tenha medo, não tema. Por que você não deve temer? Por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu já disse na semana passada, eu repito essa semana, que os nossos medos, eles vêm do fato de nós não estarmos olhando para o Evangelho de Jesus Cristo. Todos os nossos medos, eles nascem do fato de nós pararmos de olhar para Jesus. Os nossos medos, eles começam a aparecer, e se você começar a olhar os medos e avaliar os medos da sua vida, você vai entender que os medos nascem quando nós paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar para outras coisas. O medo, ele vem do fato de nós tirarmos Jesus do centro e colocarmos qualquer outra coisa. Que é isso que quer dizer parar de olhar, de colocar Jesus no centro. É quando você troca Jesus, quando você troca o Evangelho para qualquer outra coisa que não seja Cristo. E nós vimos então que nós podemos colocar qualquer coisa, porque nós somos, como disse Calvino, uma fábrica de ídolos. Nós vivemos fazendo ídolos. E aí, às vezes, a gente pensa que fazer ídolos, quando a Bíblia fala, não terás outros deuses além de mim, o que a gente pensa? Eu não posso ter um ídolo, uma imagem. A gente é bem rapidinho, aliás, em começar a acusar outras religiões, outras pessoas, eles têm um ídolo. Eles se ajoelham diante de uma imagem. Porque para nós, não ter outros deuses, significa o quê? Eu não fazer uma imagem. Mas não é disso que a Bíblia está falando. Aliás, se você lê o apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos de Romanos, você vai ver que o que é ter um ídolo, ele vai muito além do que? De fazer uma imagem. Nós podemos fazer de qualquer coisa um ídolo. De qualquer coisa um ídolo. Não é sem motivo que nós temos os ídolos do futebol. Aí o futebol, muitas vezes, estava conversando até com a Creuza lá atrás, agora há pouco sobre o futebol, não estava, Creuza? E semana passada eu falei isso, eu brinquei sobre isso, né? Às vezes a gente vê pessoas colocando na internet, a pessoa não tem vergonha nenhuma de gravar um vídeo gritando que o seu time foi campeão e tudo aquele negócio, aquele alvoroço quando o time é campeão, né? Mas aí a gente vem para a igreja para cantar e para adorar a Deus. Aí a pessoa não abre a boca. Então a gente começa a ver quem é verdadeiramente o Senhor na vida dela. Porque se eu estou feliz assim, por causa de um título, de um time, que aliás não me dá nada, como eu teria que estar na presença do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Redentor? Então, a gente vai fazendo ídolos, é só por causa disso que eu estou usando esse exemplo. A gente vai construindo ídolos para a nossa vida. E aí nós temos esses tipos de ídolos, mas nós temos outros ídolos. Quais outros ídolos nós temos? O trabalho pode ser um ídolo na sua vida. Rodrigo, quem que vai fazer do trabalho o ídolo? Muita gente. Muita gente. Você não conhece ninguém que deixa a sua família, que a sua família não vê o pai ou a mãe. Por quê? Porque ele está mais preocupado com o seu trabalho do que com a sua família. Então, o trabalho, muitas famílias são destruídas. Por quê? Porque o marido ou a esposa, eles têm o quê? Problemas com o trabalho. Eles trabalham tanto que eles deixam as outras coisas de lado. Não porque eles querem ganhar mais dinheiro, porque eles são viciados mesmo em trabalho. É o que eles gostam de fazer. Outras pessoas, mas aí o que acontece quando essa pessoa perde o trabalho dela? Ela desmorona. Outras pessoas, elas têm o que como ídolo? O seu relacionamento, talvez sua esposa, talvez o seu marido, é o ídolo da sua vida. E aí,
você tem que ter aquele cuidado que todo mundo tem que ter com o teu cônjuge, com sua esposa, com o seu esposo, mas aquele cuidado excessivo, aquele negócio de, aquela obsessão. Ou pessoas que não são casadas, e eu desejo tanto um casamento, que se a pessoa casar, só a misericórdia de Deus. Vocês já assistiram aquele desenho, quem já foi a criança, ou quem tem criança, já deve ter assistido aquele desenho da Felícia. Sabe a Felícia? A Felícia é um desenho que ela ama bichos, mas ela é obcecada por eles. Então a Felícia, ela pega os bichinhos, ela aperta até os olhos saltar para fora. Essa é a Felícia. Algumas pessoas são assim com relacionamento. Eu vou te amar, eu vou cuidar de você, e eu vou te apertar e te amar. Explode o bichinho. E aí, quando essas pessoas casam, se alguma coisa acontece com o seu casamento, o que acontece com o relacionamento dela com o Senhor? Desmorona. Por quê? Porque muitas vezes, gente, nós usamos Deus como nosso trampolim, como um objeto. Eu vou para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja porque eu preciso disso. Eu vou na reunião da oração porque eu preciso disso. Eu vou buscar o Senhor porque eu preciso daquilo. Não, eu vou na igreja para conhecer o Senhor. Eu vou na reunião para buscar o Senhor. Eu quero conhecer Ele. É Ele que eu quero. Porque quem já foi tratado como objeto, sabe que ser tratado como objeto não é uma coisa legal. Pessoas que chegam até você e vão se aproximando de você porque você tem alguma coisa que você pode fazer em prol dela, alguma porta que você pode abrir. Mas a partir do momento que aquela pessoa entende que você não vai abrir aquela porta, o que ela faz? Vai embora. Então não é legal ser tratado como objeto. E a gente faz isso com Deus toda hora, e a gente espera que Ele nos abençoe. E aliás, gente, se tem alguém que a gente não engana, é o Senhor. Porque Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Então, nós começamos a ter medo quando nós tiramos o Senhor do centro e colocamos qualquer outra coisa. Por que nós ficamos com medo? Porque nós temos medo de perder isso que é o nosso ídolo. Isso que é o nosso ídolo. É daí que vem os nossos medos. Então, por isso que nascem os nossos medos. Então, o anjo vem aqui para os pastores e fala assim: não temam. Não temam, por que não temam? Porque eu trago para vocês boas novas. Quais boas novas? O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Mas então, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho de Jesus Cristo? O versículo 11, ele vai responder para a gente essa pergunta. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Volta aí comigo no versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, o Cristo, que é o Senhor. Mas no original, no texto grego aí, não existe o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. É o Salvador, que é Messias, Senhor. Ele é um título só, ele pega esses dois títulos e coloca junto. Mas por que ele faz isso? Aliás, essa é a única passagem em toda a Bíblia que você vai ver esses dois títulos, Messias e Senhor, junto, e que você vai ver alguém colocar esses três títulos em Jesus num único lugar. Essa passagem ela é carregada de teologia. E é aqui que nós encontramos o foco principal de toda essa passagem que nós estamos lendo aqui. Esse versículo 11 é o versículo mais importante de todo esse texto. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu quem? O Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Ou que é o Messias, o Senhor. E aí, essas três palavras, Salvador, Messias e Senhor, são três palavras muito, muito importantes no Novo Testamento, quando nós usamos ela para Jesus Cristo. Por quê? As duas palavras que eu coloquei, Salvador e Senhor,
São duas palavras, aliás, esses três títulos que Lucas está usando, ele está usando para ele se comunicar tanto com os judeus quanto com gregos. Ele quer ser entendido tanto pelo judeu quanto ele quer ser entendido pelo grego. E esses títulos que ele coloca aqui, para os dois grupos têm significados diferentes. Por quê? A palavra grega que ele usa aí para Salvador é soter. A palavra que ele usa para Senhor é Kyrios. Essas duas palavras, elas eram usadas para descrever ou para falar ou para ser um título do imperador romano Augusto. Então ele era conhecido como quem? Como o Salvador, como o Senhor. Ele era o soter, ele era o Kyrios. Então o que Lucas está fazendo aqui, ele está indo contra a propaganda do Império Romano. Ele está indo contra a propaganda do Império Romano. Eu quero ler para vocês uma inscrição do primeiro século, de como eles viam, ou como eles se referenciavam ao Kyrios, como eles se reverenciavam a Augusto, para vocês terem uma ideia. Abre aí, parênteses, o nascimento do divino César é algo de grande prazer e benefício. Nós podemos comparar o seu nascimento com o início de todas as coisas. Ele trouxe uma nova era de benefício para todos, e se ele não tivesse nascido, o mundo estaria abraçando a sua própria destruição. Ele já começa chamando ele do quê? De o divino César. Eles associavam o nascimento de Augusto com o início da era, que como se ele não tivesse nascido, o mundo estaria em caos e perdido. Sem Augusto, nós estaríamos numa época de trevas. Era assim que os gregos, que os romanos viam o nascimento do imperador, o primeiro imperador. Porque se você se lembra, Augusto, ele é o primeiro imperador romano, no estilo, na maneira que nós vemos imperador no Império Romano. Ele acaba com a guerra civil no Império Romano, ele assume o seu papel principal como o primeiro imperador, e ele traz a chamada Pax Romana, ou a Pax Augustus, que é a paz de Augusto, ou a paz romana. Dentro do Império Romano, então, eles podiam trafegar, eles podiam andar, e eles tinham paz. Então, por isso que ele é considerado o imperador da paz. É por isso que ele é considerado aquele que trouxe paz e prosperidade para todo o governo, para todo o homem debaixo do Império Romano, porque na cabeça deles o Império Romano era tudo que existia, né? É isso aqui mesmo, e ele trouxe paz para o mundo inteiro. E sem ele, nós não teríamos paz, nós estaríamos afundados em guerras civis e nós estaríamos se destruindo, que era o caminho que nós estávamos andando. Mas com Augusto agora, nós temos paz e prosperidade para todos. Paz e prosperidade para todos. Contudo, a paz de Augusto é uma falsa paz. Porque a paz de Augusto era por meio da guerra, por meio do medo e de derramamento de sangue. As pessoas faziam paz porque elas tinham medo da retaliação de Roma. Lembra, se você já viu aí qualquer filme de Jesus, você vê lá os judeus toda hora em conflito, que eles querem se libertar dos romanos, alguns querendo fazer guerra, outros não, vamos deixar assim porque a gente está em paz com Roma. Mas a gente está em paz com Roma porque a gente está em paz, num período de paz, a gente está alegre de ter um relacionamento com Roma? Não. A paz era baseada em quê? No medo. Nós não vamos nos rebelar porque essa paz vai trazer morte. Porque se a gente se rebelar, a gente vai trazer o quê? Destruição para a nossa nação. Então, as nações que Roma dominava eram nações subjugadas pelo derramamento de sangue. Eles não existia, não era uma paz verdadeira, era uma paz do medo. Era essa a paz romana. Contudo, Jesus é o verdadeiro príncipe da paz. É isso que Lucas está querendo dizer aqui. Ele é o príncipe da paz. Ele é o verdadeiro Salvador. Ele é o verdadeiro Senhor. Porque a paz de Jesus Cristo não é uma paz conquistada na guerra. Não é uma paz conquistada com o derramamento de sangue alheio. É uma paz que ele conquistou com o seu próprio sangue. Ele nos trouxe paz. E essa paz, ela vai trazer o quê? Ela vai tirar todo o medo. Porque agora nós perdemos o medo
da ira de Deus, nós perdemos o medo de Deus, porque nós sabemos agora que Deus nos ama. O quanto Ele nos ama? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Deus entregou. O que Ele entregou? Tudo. Tudo. Para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Para que nós pudéssemos viver a verdadeira paz, que só Jesus tem. Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz não é um imperador que conquista e mantém a paz pelo meio do medo e da morte. O príncipe da paz é o príncipe da paz que conquista a morte, tragando a morte na sua vida. E aliás, ele destrói a morte, a nossa morte, e nos dá a sua vida. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então a verdadeira paz, ela vem de Jesus, que lança fora todo o medo. A nossa confiança então não está em coisas ou governos desse mundo, mas no Messias, Senhor. Porque para muita gente essa é ainda a noção de paz e segurança. A noção de paz e segurança é o quê? Não, é o exército americano, que mantém a paz. É o governo tal e esse governo. Quem mantém a nossa paz é o Espírito Santo, que conquistou, o Senhor Jesus nos conquistou naquela cruz. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. A nossa confiança não está em governos. A nossa confiança não está na nossa inteligência. A nossa confiança, aliás, não está na ciência, no dinheiro e nem no governo, porque o coronavírus mostrou que nada disso, eles podem nos ajudar com nada disso. Porque a ciência foi humilhada. O dinheiro, o que o dinheiro pode fazer no meio de tudo isso? O que os governos fizeram? Só tem um que é soberano e se assenta no trono. Esse é Jesus Cristo. Ele é o Senhor e não há outro. Ele não é outro. Então, aí ele chama também ele de Messias. Messias Senhor. Ou Messias, Quírios, que era o título. Messias não era o título de Augusto, mas o Quírios era o título de Augusto. Mas aí o que Lucas está fazendo aqui? Ele está falando, olha, o Messias, ele é o Senhor, não é Augusto. Então, para o judeu, o Messias é esse agente que vai trazer libertação, esse agente que vai trazer o reino de paz e justiça, o shalom de Deus, para todos e para todo mundo. E vai inaugurar um eterno reino de paz. Esse é o Messias. Esse é o Senhor. E aí, mas o problema dele é o nosso problema muitas vezes, porque como que eles definiam bênção? Como que eles definiam, olha, a gente vai ser abençoado. E hoje em dia a gente ainda tem que fazer isso, né? A gente tem que qualificar a bênção. Porque no tempo dos judeus não é muito diferente, gente. O Messias vai vir. Quem que o Messias é? O Messias é o filho de Davi. Quem que Davi era? Davi era só o rei mais famoso que Israel teve. O rei guerreiro, o rei poderoso, o rei que conquistava os seus inimigos, o rei que era um homem que temia Deus. Então eles estão esperando o descendente de Davi. Eles estão esperando o Messias guerreiro. E aí quando Jesus vem, Jesus ele nasce aonde? Onde ele é colocado? Na manjedoura. Que tipo de Messias é esse que nasce e é colocado na manjedoura? Que tipo de Messias é esse que nasce e não tem onde ficar? Que Messias que é esse que não tem ninguém, ou não tem dinheiro nenhum? Que Messias que é esse? Aí você começa a entender o porquê que os judeus não querem esse Messias. Porque esse Messias não cabe no padrão deles. Não, o Messias, quando o Messias vier, ele vai nos libertar de Roma. E aí Jesus ele começa o seu ministério e ele começa a libertar, porque os textos que nós já lemos aqui no capítulo 1, o Messias ele vai vir fazer o quê? Ele vai destruir os nossos inimigos. Mas a gente tem que mais uma vez qualificar a bênção. Quem são os nossos inimigos? Porque os nossos inimigos não são carne e sangue, mas são
espíritos, são príncipes no reino espiritual. Nós não lutamos contra carne e sangue. E é disso que Jesus veio nos libertar. Do poder de Satanás sobre nós. Do poder da morte sobre nós. Eles queriam o quê? Prosperidade material que a gente pode pegar. E que a gente não é muito diferente deles. Porque muitas vezes a gente vai para Deus, né? Deus tem que me dar, mas eu estou aqui, eu estou na igreja, faz 10 anos que eu estou na igreja. Estou de carro velho ainda. Mas você foi salvo, meu irmão. Deus transformou a sua vida, você tem saúde, olha para a sua família. Você chega em casa, nunca te faltou nada. Suas filhas, os seus filhos são abençoados, têm saúde. E você está reclamando com Deus porque você não tem isso, aquilo. Ele já te deu tudo. Ele te deu Cristo. Ele te deu Cristo. Lembre-se disso. O maior presente do Natal é Cristo. É Cristo. Nada do que você ganhe, nada do que você dê é maior que Cristo. É por isso que o meu convite para a igreja é: gente, nesse Natal vamos compartilhar Cristo. Vamos compartilhar Cristo. Aí a gente vê que o Natal, no que o Natal se transformou? Nesse tempo de comprar, esse consumismo louco. Que Jesus ele foi tirado do Natal. E quando ele é colocado no Natal, ele é colocado dentro da manjedoura. Como um bebê. Por que todo mundo quer colocar Jesus como um bebê na manjedoura? Porque um bebê, ele não fala. Um bebê você não se submete a ele. É ele que se submete a você. Por que todo mundo aceita o Jesus do Natal, mas não aceita o Jesus da cruz? Por que todo mundo aceita o Jesus do Natal, o bebê do Natal, mas não aceita o glorificado, o que está sentado no trono? Porque a um rei você tem que se submeter a ele. Um bebê não. Mas o bebê da manjedoura não está mais lá. O Cristo crucificado não está na cruz. O nosso Senhor, o nosso Messias, Ele vive e vive para sempre. E Ele é aquele que nos guarda, é Ele que nos abençoa, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que está conosco e que nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, se Jesus está andando com você, do que você tem medo? Se o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é o seu Deus, é o seu Senhor, e prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, por que você está triste? Ele é o Senhor, e eita glória mesmo, Luciano. Porque eu não sei se esse povo entendeu ou não. Ele é o Senhor, e o Senhor prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Esses presbiterianos. Então, a gente vê, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele prometeu estar conosco. Mas aí a gente vê, do versículo 13 aí para frente, se você tiver com a Bíblia aberta, abre aí e dá uma olhada comigo. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Os pastores, então, eles têm uma visão, eles têm uma revelação, eles veem os céus abertos, a multidão de anjos declarando. E aí os pastores, tem um padrão aqui. Aí os pastores, eles saem de lá, eles vão lá, eles encontram o bebê e eles declaram tudo aquilo que os anjos declararam para eles. Certo? A Ciro está falando comigo. Então, eles têm um padrão. Os anjos se revelam Você consegue imaginar a cena? Os anjos aparecendo, aquela multidão celestial declarando
cantando. E aí os anjos, os pastores recebem essa informação, essa revelação, e eles correm para Belém para ver o que está acontecendo, para checar aquilo que os anjos falaram. E aí eles chegam lá, eles encontram aquilo que os anjos falaram. E aí eles reportam aquilo que eles vivenciaram para as pessoas. Então, os pastores, eles receberam os anjos. Mas todos os outros receberam o quê? Os pastores. Os pastores, eles viram, por assim dizer, a glória de Deus. O resto todo das pessoas viram o quê? Aquilo que os pastores falaram. E é assim mais ou menos que acontece com o quê? Com a Bíblia. A Bíblia a gente vê os apóstolos e os discípulos, essas maravilhosas manifestações de Cristo, e Cristo que Ele fez, e visões, e etc. Mas às vezes a gente tem o quê? A gente tem só a Bíblia. E aí a gente fica lá meio... Mas nós desprezamos que o quê? Que a mensagem do Evangelho muitas vezes chega para nós de maneiras comuns. De uma maneira super comum. Por quê? Porque quem são os pastores desse tempo? Porque na nossa cabeça, a gente quando fala pastor, não, a gente pensa no quê? A gente pensa no pastor da igreja. Aí a gente já vê o pastor Tales, aí a gente já vê um homem de respeito, um homem que conhece a palavra de Deus. Então tem já um estereotipo na nossa cabeça de quem é um pastor. Mas não é assim que funciona no primeiro século. Quem são os pastores no primeiro século? Gente, uma coisa que você precisa notar agora em Lucas. Lucas, ele começa o seu evangelho anunciando. Os primeiros que começam a declarar as boas novas, que começam a pregar o evangelho, são os pastores. Mas os pastores, eles são desprezados na sociedade deles. Eles são desprezados, tanto são desprezados que o que eles diziam em corte não era válido. Se você tem uma testemunha, aconteceu alguma coisa, e o pastor é a sua testemunha, você não pode levar ele, porque eles não são aceitos em corte. Só tem mais um grupo que era tão desprezado quanto os pastores. As mulheres. Porque o que elas diziam em corte também não valia nada. Você levar uma mulher e um pastor... Eu tenho duas testemunhas. Quem são as minhas duas testemunhas? Uma mulher e um pastor. Ih, pode ir para casa, filho. Que ninguém nem vai ouvir o que você tem para falar. Porque são pessoas pobres. São pessoas que muitas das vezes estavam cuidando do rebanho dos outros, porque elas não têm o seu rebanho. Então, elas são pessoas que não têm nada de garantia, que são pessoas que eram muitas vezes tratados como mentirosos, como pobres, que não têm instrução. O cara é um pastor de ovelha. É isso que ele é. Então, a mensagem chega para as pessoas por quem? Por meios comuns. Como todos os domingos ela chega para vocês por meios comuns. Mas é o Rodrigo que vai pregar? É o Rodrigo que vai pregar. Então, mas nós muitas vezes desprezamos a mensagem por causa do mensageiro. Mas a mensagem é gloriosa, apesar de quem esteja pregando. Então, é muito fácil a gente, quando nós pegamos esses modos comuns com que a mensagem é nos dada, e a gente ignorar o que está sendo dito. Por quê? Porque muitas vezes, gente, a gente vai escutar, e a gente tem escutado a mensagem do Evangelho, nós temos escutado a palavra de Deus sendo pregada, nós temos estudado a palavra. E aí, a gente escuta, mas não ouve. Já ouviu isso? Eu escutei. Ou aquele negócio, né? Eu escutei, mas eu não compreendi. Eu ouvi, mas não entendi. Muitas vezes é essa a nossa atitude aqui na igreja, com a palavra de Deus. A gente vem, e eu acho que foi com a Flávia que eu estava conversando algumas semanas atrás, e ela fala, nossa, a gente vem e a gente escuta a mensagem do Natal e a mensagem do Evangelho de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e às vezes vai ficando aquela coisa normal. Mas, por exemplo, isso aqui que a gente vai fazer hoje nunca vai ser uma coisa normal. Nunca vai ser uma coisa normal. E muitas vezes se torna para nós uma coisa normal. Porque a gente está... é uma coisa comum. É uma coisa comum. É uma coisa ordinária. Que sempre acontece. E nós acabamos ouvindo e não entendendo. Ouvindo e não prestando atenção.
Então, o que acontece? A gente tem respostas que a gente vai dar para isso que a gente está ouvindo. Porque isso aqui, o que nós estamos falando, isso é o Natal. O que é o Natal? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Messias, o Senhor. Essa é a mensagem do Natal. O mundo não pode se salvar a si mesmo. Nós precisamos que Deus intervenha. Essa é a mensagem do Natal. E Ele interviu. Ele nos enviou o Filho. Essa é a mensagem do Natal. Mas essa mensagem do Evangelho, porque se lembre, o Jesus da manjedoura não está na manjedoura, Ele se assenta no trono, e Ele demanda de nós agora uma resposta. Ele demanda da sua e da minha vida uma resposta. Como você vai responder ao Evangelho? Como você vai responder a isso que Jesus fez por você? O que Ele fez? Deus te entregou tudo, Ele te entregou o Filho. Como você vai responder a isso? Essa é a pergunta que nós temos que responder no Natal. Vai ser só mais um Natal? Vai ser só mais um dia? Vai ser só mais uma época do ano que eu fico mais sentimental, que eu fico, é legal com a comilança? É só isso. Não, o Natal ele demanda de nós uma resposta. Porque se lembre, o Jesus da manjedoura, Ele está assentado num trono. E Ele requer nada mais, nada menos de nós, das nossas vidas, do que tudo. Tudo. Então, esse texto ele nos mostra duas possíveis respostas para o Natal. Duas possíveis respostas para o chamado do Evangelho, para o Evangelho. Quais são essas duas respostas? A primeira resposta que a gente vê aí no versículo 18, que diz assim: e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. A primeira resposta é a resposta do comum. Que legal que foi a pregação hoje. Aí você vai para casa, se sentindo talvez até legal. Foi legal o culto hoje. Mas amanhã, no seu dia a dia, a mensagem de hoje não mudou nada a sua vida. O Senhor que está sentado no trono, Ele está sentado no trono, mas não está sentado no trono do seu coração, da sua vida. Ele governa sobre tudo, menos sobre você. E aí eu saio daqui legalzinho, me sentindo bem. Até, olha, que legal, não sabia aquele negócio do Império Romano lá, foi legalzinho. Mas não muda nada. Saio admirado, mas isso não traz diferença para a minha vida. Saio daqui se sentindo bem, mas esse não é o propósito. O propósito é que nós tenhamos uma segunda resposta, que a segunda resposta é a de Maria. E no versículo 19 diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria, ela escutou aquilo que os pastores, as pessoas comuns, que o meio comum que foi chegado a ela, pregado, ela não apenas escutou aquilo e se admirou, ela ponderou, e ela fez mais do que aquilo, ela guardou aquilo no seu coração. Porque a palavra aqui, talvez a melhor tradução seria, ela guardou no seu coração aquilo que os pastores disseram. A mensagem pregada, o evangelho pregado para Maria, fez ela pegar tudo aquilo, ponderar sobre aquilo, pensar, gastar tempo e colocar aquilo no seu coração. O que é colocar aquilo no seu coração? É investir tempo naquilo, é manter a chama acesa. Porque muita gente vai para a igreja e tem aquele primeiro amor, que eu não gosto, tive aquele primeiro amor, a pessoa está naquele primeiro amor. O primeiro amor tem que ser o amor eterno para com Deus. Aquilo que a gente vai mantendo a chama acesa, que a gente vai buscando e renovando diariamente diante do Senhor, o buscando mais e mais e mais. O primeiro amor é só o início, mas o nosso amor não tem que ser o primeiro amor depois cai, o nosso amor tem que ser constante e crescente para o Senhor. E isso só acontece quando nós adotamos a posição de Maria. Ela olhou o evangelho, ouviu o evangelho. Maria, não tenha medo. Por quê? Olhe para o evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho da graça de Deus.
Se você olhar para o Evangelho, hoje, amanhã, depois, todos os dias da sua vida, eu te garanto uma coisa, que o Evangelho de Jesus Cristo vai te livrar de todo o medo. Porque o Jesus que se entregou por você é o Jesus que está com você. Então esse é o chamado do Evangelho. A pergunta que fica é, como você vai responder a esse chamado? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e nós te pedimos que o Senhor venha nos dar graça de responder ao chamado do Evangelho, como Maria respondeu. E andar, Senhor, e guardar, Senhor, a mensagem do Evangelho, a tua palavra no nosso coração, como um tesouro para nós. Nos dá graça, Senhor, para viver assim. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.